Então vamos lá. Pessoal, a ideia hoje é a gente falar nessa oficina de gestão cultural, que aí a gente pegou como mote né, a oficina que a gente já trabalha aqui no Imaginário há algum tempo, né? Viemos trabalhando ao longo de 2, 3 anos, e hoje a gente vai fazer um recorte da nossa oficina, vamos falar dos aspectos gerais, mas a gente vai fazer um recorte mais para os editais, e depois a gente vai fazer um segundo momento sobre prestação de contas, né? A gente vai fazer um panorama e daí a gente vai também citar alguma legislação que orienta a fundamentação desses editais, ok? E aí a gente vamos chegar ao final apresentando aí o que está sendo cobrado como prestação de contas para que a gente possa também contribuir com vocês nessa questão de errar menos na hora de apresentar essa documentação da execução dos seus projetos, das suas ideias, ok? Então, vamos passando aí devagarzinho. Vou fazer um comentário geral aqui a partir do que a gente vai falando, né? Então, hoje eu vou me dedicar à questão da fontes de recurso e já falar que hoje nós temos um recurso que é advindo da Lei Aldir Blanc, né, do Tesouro Nacional, via que até hoje a gente não sabe ainda se é do orçamento de guerra ou do Fundo Nacional de Cultura, isso não ficou muito bem claro, mas é um orçamento que foi dividido entre os estados, Distrito Federal e os municípios, na ordem de 3 bilhões. Né? O estado de Rondônia recebeu 32 milhões, sendo 18 milhões e 760 da Sejusel e o restante dos municípios. Alguns municípios nem apresentaram o plano de trabalho, esses recursos foram revertidos para o fundo estadual, está lá no fundo estadual, e dos 18 milhões 760 que o Estado ia executar, ele executou 7 e tem 11 lá no fundo, tá? Então, vamos passando. Maiara, se tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, tá? Então, as fontes de recursos pode ser privada ou pública. Dessa do Aldir Blanc que eu estou falando e vou falar o tempo todo aqui, é pública, tá? Vem do Tesouro Nacional, certo? Pode ir passando. E como acessar essas fontes de recurso, né? Quando o recurso é do particular, é da empresa, é dela, através de doação ou patrocínio. Então, por exemplo, se tem uma empresa, ela quer doar o dinheiro para você, não tem problema nenhum, ela pode doar. O tipo de doação pode ser apresentado por edital ou uma doação direta, ou patrocínio também. Né? Então, a empresa faz um edital, né, no caso de um patrocínio, e ali seleciona os projetos que ela quer financiar. No caso da doação, ela pode fazer uma doação direta, sem essa necessidade. Eu não encontrei ainda esse doador, mas eu estou em busca. Né? Quero que apareça logo na minha frente para que eu possa receber, que é a melhor forma que tem. E como acessar essas fontes de recurso? No recurso público, nós temos o termo de compromisso cultural, que é o que nós estamos assinamos nos editais de chamamento e nos editais de premiação, né, que é o TCC, que é um termo de compromisso, né, na verdade, esse TCC ele foi mais ligado à questão da cultura viva, né? Mas aí esse termo ele também se aplicou a uma lei que disciplina a transferência de recurso para as OCIPs e para o terceiro setor. E tem as licitações, que são aquelas de praxe, quem trabalha no setor público sabe do que eu estou falando, as licitações é uma forma do governo comprar o que ele precisa, seja material ou serviço, então faz-se uma licitação, um pregão público ou uma licitação direta para adquirir esses produtos ou serviços. Né? Normalmente, toda a gestão tem que fazer a licitação. E na licitação,
uma coisa que muitas vezes aqui, na área cultural a gente fica muito alheio, que a gente não participa muito dessas licitações, e muitas vezes estão lá contratando shows, contratando intérprete, contratando profissionais, e a gente nunca se interessa, muitas vezes, por essas licitações, que é uma fonte também de financiamento. Então, a gente tem que começar a ler o Diário Oficial, que todas essas licitações são objeto de publicação no Diário Oficial, e aí a gente acessar também, que é uma fonte de recurso muito bacana. Aí tem os editais, volta só um pouquinho, tem os editais, né, que os editais é essa forma mais democrática de participação. Normalmente as fundações, as secretarias, os ministérios lançam esses editais, que é uma forma mais simplificada de também distribuir esse recurso, esse sistema de financiamento para algumas ações que muitas vezes o governo tem impossibilidade de realizar, né? Imagina se o governo fosse fazer tudo, né? Tipo assim, vou contratar intérprete. Se ele fosse contratar 400 intérpretes para atender tal coisa. Então, como é momentâneo, ele pode fazer um edital ali, chamar, fazer, contratar, e depois acabou esse período. Então, vai contratar espetáculos, shows, então faz-se o edital, que é a forma mais tranquila também para você não ter ali o Estado inchado com muita coisa. Antigamente, a gente tinha a questão do corpo de balé, até grupos de teatro com financiamento público e contratado pelo Estado. Então, nos tempos atuais, nessa contemporaneidade, é muito mais fácil você terceirizar o serviço, né, através desses editais por exemplo, eu preciso comprar 400 espetáculos, lanço um edital, contrato esses 400 espetáculos, as companhias de dança, teatro, circo, realiza o trabalho, eu promovo o acesso das pessoas às manifestações e eu não preciso contratar eu não preciso contratar um circo, eu não preciso contratar dentro da estrutura do Estado esse tipo de serviço. Então, deixa eu ver, eu vou só desligar o WhatsApp aqui, que ele está me perturbando, mas se eu conseguir, né? Peraí, calma aí. Ok. Ele estava me perturbando aqui. Agora deixa eu voltar aqui, porque eu... Ok. Peraí. Mais um pouquinho. Nossa, deu um belozinho aqui agora. Como é que eu faço para voltar? Olha o meu tempo. Eu vou descontar meu tempo aí. Que aqui é o negócio. Consegui voltar. Então, que nem eu estou te falando, esses editais, então, é uma forma, né? Por exemplo, agora na Lei Aldir Blanc, que é uma forma de atender as pessoas que é da área cultural, então promoveu-se em todo o país essas formas de editais, que é uma transferência de recurso mais rápido, e aí os proponentes executam, e o governo fica só no monitoramento, né, e acompanhamento da execução desses recursos. É uma forma bem de coparticipação da sociedade civil com o poder público. Depois nós temos os convênios, né, que os convênios são os instrumentos que regem a transferência de recurso para de entes para entes, do governo federal para o governo do estado, do governo do estado para os governos municipais, ou para as entidades que são as entidades sem fins lucrativos, na sua grande maioria. E também nós temos as leis de incentivo, né? As leis de incentivo, que são as leis que são criadas também para que parte daqueles recursos, daqueles impostos que as empresas iriam pagar para o governo abre mão e transfere isso direto para a empresa fazer a contratação também, tudo normalmente através de editais ou não, ou direto também, mas é uma forma de renúncia, né, do imposto devido que ela tinha para pagar para o governo, tanto do Estado como o nacional e os municipais. Pode ir passando.
A lei de incentivo à cultura, que agora virou lei de incentivo à cultura, mas ela sempre foi, e tiraram basicamente a lei Rouanet, que é essa lei federal, que é a lei 8.313 de 91, né? Que eu estou falando da abrangência nacional. Depois o Edier vai mostrar para vocês como é que funciona a plataforma, como é que apresenta projetos ali, entendeu? Então, daqui a pouquinho ele vai falar para vocês. A lei Rouanet, ela tem uma estrutura de mecenato, aquilo que eu falei, é uma forma de captar recurso. O governo, anualmente, ele libera ali um total de recurso para a renúncia fiscal, e as empresas vão escolhendo projetos e escolhendo projetos e, e através desses mecanismos vai financiando também a cultura no país, né? Nós temos o Fundo Nacional de Cultura, que é um fundo onde o governo federal, todo ano no orçamento geral, coloca ali dentro um recurso que é para financiar também aquelas políticas que não é do mercado, né? Que está no campo do simbólico, da cidadania. Então, o Fundo Nacional faz também por onde financiar essas iniciativas. Normalmente, o Fundo Nacional ele financia as atividades ligado ao antigo Ministério da Cultura, que hoje é Secult, Secretaria Especial de Cultura, e também das fundações das vinculadas, que é a Biblioteca Nacional, que é a Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, a Palmares, Casa Rui Barbosa, enfim. Aí esse fundo ele coloca o dinheiro para que também essas vinculadas, essas instituições vinculadas possam fazer a política nacional das artes e de incentivo às artes, né? Normalmente acessa o fundo diretamente às entidades sem fins lucrativos e sempre tem uma contrapartida do valor do projeto, que varia de 20%, de 10% a 20%. Vamos lá mais um pouquinho. E aí também eu vou fazer um recorte agora para as leis estaduais. As leis estaduais sempre, parte da renúncia é do ICMS, né? Do Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, e no município do ISS-QN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Ok? E a lei federal do Imposto de Renda. E aí, prestação de conta. Antes de entrar na prestação de contas, deixa eu ver como é que está meu tempo, porque meu tempo tá bem demais. Antes de entrar na prestação de contas, eu vou entrar para a modalidade de editais, certo? Então, vou pedir para o Edier fazer uma busca ali nos editais que nos afeta hoje, que nos está proporcionando essa movimentação financeira. Então, eu fiz as anotações, nós vamos ver só o escopo dos editais, para eu falar como é que funciona, porque, logicamente, a grande maioria já pode abrir esse primeiro, o Alejandro Pedotti. Aí nós vamos abrir um a um bem rápido também, só para dar uma noção para vocês. Sobe um pouquinho mais. Aí, ó, esse aqui ó, é o edital 83, né? Se tiver contemplado aqui, já sabe do que eu estou falando. E aí, sempre no escopo dos editais, vem aqui ó, a citação às leis. Nesse caso aqui, a lei 14.017, que é a Aldir Blanc, de 2020, e suas regulamentações. E vai citar também a lei 866, que é a lei de licitações públicas, a Lei Federal de Licitações. Desce um pouquinho mais, porque aqui embaixo nós temos também aonde é amparado, né? Tá aqui, ó, do coronavírus, né? A questão da pandemia, e em atenção ao decreto estadual que foi decretado o estado de calamidade em todo o estado de Rondônia, em conformidade com o decreto 20.043, que é o decreto que disciplina que disciplina o Programa Estadual de Editais,
que foi confeccionado, foi publicado em 18 de agosto de 2015, e suas eventuais alterações. E aí, ele traz aqui também que está ancorado na Lei 13.019. A Lei 13.019, de 2014, ela fala sobre essa relação do terceiro setor com o serviço público, com a, a organização governamental. Então, praticamente, é uma lei que disciplina esses chamamentos públicos para essa transferência daqueles serviços que o Estado não pode realizar, ele transfere para que a sociedade possa executar. Vamos lá ver um outro. Então, nós vamos ver um outro edital, são todos editais que estão em vigência, já na sua fase de execução, né? Bom lembrar. Aqui traz a mesma questão, ó, a Lei 14.017, né? Que regulamenta e tem lá os decretos, tudo, e a Lei 866, certo? Sempre a lei é a regra geral. A gente está usando uma fonte pequena aqui, mas eu estou lendo só a parte que interessa, viu, Mayara? Essa é a parte que interessa a gente. Então, eu estou lendo aqui, então eu posso ler até um pouco mais lento, né? Eu estou falando só da fundamentação, quais são as leis que a gente tem que seguir de acordo com os técnicos que elaboraram esses editais colocaram aqui. Então, nós temos que seguir essas leis. Né? Aqui embaixo. Chicão, só um minuto, por favor. Eu coloquei no bate-papo para ela que ela pode ampliar essa tela. Se ela estiver no celular, ela pode, com os dedos mesmo, dar o zoom na tela. Mas se estiver no notebook, também tem recursos de acessibilidade que aumenta a tela, tá? Para ela visualizar melhor. Beleza. Só isso. Então, eu estou trazendo aqui a fundamentação das leis que regem o edital. Então, todos os editais, eles são regidos por essa lei 13.019, que é uma lei de chamamento público, né? Por isso que nós estamos falando de edital de chamamento público, e o decreto 20.043. Pode passar para o outro. O outro é muito rápido, só para vocês perceberem que antes da gente começar a executar os editais, a gente tem que observar essas leis. Esse aqui já é o edital 78, aqui também a mesma questão, traz a questão da lei 14.017, que é a lei Aldir Blanc, combinado com a lei 866, que é a lei de licitação, e mais aqui embaixo, traz a questão das leis, né, 13.19 e o decreto. Então, sempre dar esse norte para que a gente possa executar. Pode passar para o outro. Não se preocupe, porque isso aqui é só um panorama, só para vocês entenderem. E aqui, só sobe um pouquinho para eu ver qual é esse aqui. Esse é o edital 76, né? A mesma questão, tá vendo? E aí, ligado a essa questão tanto do decreto 20.043 ou a lei de chamamento público. Vamos lá no próximo. Só para vocês terem uma ideia. E é bom sempre a gente ler essa questão dessas leis, para que a gente possa também estar ancorado na hora de executar e de prestar conta. Então, aqui é a mesma coisa, né? Sempre falando. Eu acho que aqui nós podemos... Todos esse conjunto de editais que a Sejusel lançou, nós vamos ter a sinalização dessas leis. A Lei 14.017, que é a Aldir Blanc, junto com... a Maiara está falando que mesmo não consegue ver. Mas, Maiara, pode ir ouvindo o que eu estou falando, porque não é nem necessário ver essas coisas aí agora, tá? Depois eu posso até fazer diferente contigo. Mas é importante a gente só ficar preso a essa questão de que nos editais públicos sempre está fundamentado numa legislação, ok? Então, vamos... Pode sair, porque todos os editais, eu só queria dar um exemplo aqui, vai para uma pastinha anterior aí. E agora,
vamos aqui para a prestação de conta nessa segunda aí, caixinha aí, não, na outra de cima. Aí. Desculpa, era na outra mesmo. Pode abrir esse anexo aí do relatório detalhado. E aí, o órgão gestor, ele apresentou para a gente, dá para aumentar um pouquinho mais aí para a Maiara ver agora. Maiara, esse aqui eu estou apresentando um anexo. O anexo é chamado, deixa eu ler em cima, minuta de relatório detalhado de execução do projeto. Então, esse aqui foi fornecido pela Sejusel, que é o órgão executor da Lei Aldir Blanc. Então, aí abaixo, mais abaixo um pouquinho, vem minuta. Não, é aqui mesmo. Vem aqui, ó, minuta do relatório detalhado, aí você vai colocar numa linha o número do edital, né, de 2020, Sejusel Codec, aí do lado a edição, cada um tem uma edição, aí vamos baixando. Está conseguindo acompanhar aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Aí depois vem a identificação da proposta. Sim. Aí vem o título, vem o nome do proponente, aquela pessoa que apresentou o projeto, né? Tá aí o título e o proponente. Aí vem uma identificação do projeto, em que eixo que ele está, né? Se é no A, se é no B, e aí está identificado. Então, o técnico, quando pega o relatório, por aí ele sabe em qual edital está e qual o eixo, né, temático que está. Depois vem a identificação da categoria, por exemplo, você está fazendo um workshop, então está lá no workshop, né? Então, se você está fazendo seminários, uma roda de conversa, laboratório, oficina, então todos estão aí, teatro, estúdio, então eles vão estar todos selecionados, você vai botar um X dentro para identificar, para saber. Pode descer um pouquinho mais. Aí depois vem a identificação da forma de apresentação, se é individual ou coletivo, e aí você coloca se foi coletivo, coletivo, se foi individual, individual. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, podem perguntar, porque como uma peça, um relatório que eles propuseram, a gente não tem muito o que inventar aqui. Aí depois vem a identificação do proponente, da pessoa que apresentou o projeto, ou a pessoa jurídica, né? No caso, uma associação, um MEI, tal. E aí vem o nome completo, o RG, ou CNPJ, né? No caso, se for CNPJ, não precisa colocar RG, endereço completo, como nós apresentamos lá no início na proposta. A cidade, de onde está falando, o CEP, o telefone e o e-mail. Sempre é bom colocar esses dados, porque se necessitar de entrar em contato, né? Depois a identificação do período, você colocar o período em que foi realizada a proposta. Então, a minha proposta foi realizada lá em fevereiro. Eu tenho que colocar fevereiro. Logicamente, fevereiro já passou o prazo de prestação de contas. E aí, depois, eles vêm aqui explicando um detalhamento das ações realizadas. Então, realizei uma live no dia tal, parará, aí vem todo esse detalhamento que você vai falar das suas ações que você realizou, certo? Explicando tudo. Então, por exemplo, se foi uma amostra, aí você vai colocar lá, fiz a curadoria no período tal, foi selecionadas as propostas e colocado no site ou divulgado em tal lugar. Você vai colocando tudo aqui, certo? E vai registrando tudo isso aí. Eu realizei 3 lives, foi na quinta, na sexta, no sábado, dia tal. Então, você vai colocando tudo o que aconteceu aqui, ok? Aí, efeitos multiplicadores. Para quantas pessoas essa atuação chegou? Então, você descreve aqui também, né? Então, atingir 2.000 pessoas, 500 pessoas, 10 pessoas, uma pessoa, então você vai colocando aqui, descreve tudo aqui.
E a avaliação do projeto. Como é que foi avaliado o projeto? Como é que você fez a avaliação? Ah, a avaliação foi feita assim, assim, assado, tal. Você vai descrever ali como é que você avaliou, certo? E aí você vai botar a data, Porto Velho, tal, tal, a data que você está entregando o relatório, e mais abaixo tem, desce um pouquinho mais, nada mais. Esse aqui está ok, certo? Alguma pergunta com relação a esse relatório de prestação de contas? Bem simples, né, gente? Bem simples, não tem nada de... Aí, junto com ele, vem uma questão que eles colocam como conciliação bancária. Não, acho que é o de cima, isso aí Tá, aí vem essa conciliação bancária aqui que eles apresentaram, ou seja, o céu apresentou, né? Então, aí você coloca... eu vou bem devagarzinho agora, tá? Anexo... Esse aqui foi a Sejusel que informou. Anexo 8º, relatório financeiro detalhado. Descrição do projeto ou serviço. Aí vem número do item. Item 1, o que foi? Impulsionamento no Facebook. Qual foi o preço? Qual foi a quantidade? E qual foi o valor? Certo? Aí vem o 2, coordenação do projeto, transmissão do via... Aí você junta o que foi feito ali. Quantos foi feito? 1. Só estou dando aqui como exemplo, tá? O 3, produção, produtor de projeto, cachê, não sei o quê. Tal, bota aqui. O 4, cachê para convidado do bate-papo, foi 1. Quanto que foi o valor? E, intérprete de Libra, quanto que foi cada um o valor? No caso, se tiver 2, coloca aqui 2. Sempre eles trabalham em dupla, né? Porque tem que haver a troca. Então, coloca o valor. E quanto que deu o seu subtotal e o total geral. E mais embaixo aqui tem um termo que você vai colocar o teu nome, eu, fulano de tal, documento de identidade número tal, o órgão que expediu, e vai assinando tal, tal. E aqui mais embaixo, vai aparecer aqui, você vai ter que guardar esses documentos pelo prazo de 5 anos. Todo esse documento que você geriu, você vai ter que manter ele guardado por 5 anos, porque a qualquer momento pode ter uma fiscalização e você vai ter esse documento. Então, aqui, além de você fazer uma conciliação bancária, você está assinando um termo de guarda desses documentos pelo prazo de 5 anos, ok? Estão entendendo? Então, e aí você vai botar a data, a sua assinatura, aquela mesmo digital que você fez, virtual, e vai assinar aqui, botar a assinatura, e isso aqui vai junto com o outro documento. Ok? Então, vamos para outro documento. As autorizações. Eu confesso a vocês que eu não sei por que pedir as autorizações depois, mas em alguns projetos, normalmente em alguns projetos, essa autorização é feita depois, mas quando é espetáculo, essa coisa toda tem que ir antes, né? Então, aqui, ó, por exemplo, você tem um espetáculo tal, então você vai pegar autorização, o autor daquele espetáculo ele vai autorizar você ter aquelas imagens utilizadas, se os atores, os artistas, todos que compõem têm que assinar esse termo aqui, autorizando a imagem, principalmente porque nós estamos jogando isso no mundo virtual, e aí tem as complicações. Então, todos os direitos autorais estão aqui ancorados na lei dos direitos autorais e precisa estar aqui expresso e sendo autorizado, ok? Agora vamos ver ali, eu fiz uma sugestão, aqui agora eu vou apresentar para vocês, porque eu acho que a conciliação bancária, ela tem que ser mais ampla, na deles, que eles apresentaram, ela tá muito frágil. A Lei 4.320, que é a lei de contabilidade pública, tal, ela estabelece que tem que ter vários dados para uma conciliação bancária. Então, você coloca aqui, ó, nós estamos colocando aí, deixa eu só ler aqui em cima, pode ir colocando aí que eu vou ler aqui.
Conciliação bancária, serviços e despesas. Aí você vai colocar o número do edital e o nome do edital. Aí o nome completo do proponente, né? Todo o nome completo do proponente. Aí embaixo aqui vem prestação de contas final. Lei Aldir Blanc, 14.017/2020. Aí vem uma tabela com o item 01 e depois o tanto de itens que você vai ter. Então, aqui nessa tabela que eu estou propondo aqui, vai ter a descrição. Aí, por exemplo, o Edier colocou aqui, edição de vídeo. Quem forneceu a edição de vídeo? Foi o fornecedor MK Produções. Aí ele colocou aqui o CNPJ dele, o documento fiscal, o que é? É um DOC? Então, coloca aqui o número do DOC, é um TED, é um PIX, aí bota aí a data, a ordem bancária, né? O número da ordem bancária, o valor unitário e o valor total. Essa aqui eu acho assim mais completa, né? No caso aqui, sugestão aqui de 5.000, foi feito 5.000. E aí você vai somando isso aqui tudo, ok? Pode passar para outra, e aí vocês vão preenchendo tudo aquele serviço que você tem a nota fiscal e o trabalho. Aí aqui na conciliação bancária, nesse outro aqui, você vai... aqui em cima está conciliação bancária, a receita e a despesa. Então, você teve uma receita que é oriunda desse edital, dessa proposta que você participou, e tem as despesas. Então, você vai colocar o número do edital, nome do proponente, tudo certinho. E aí vem uma tabelinha, né? Aqui, a receita. Aí você vai colocar, número 1, TED recebido do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura, porque esse dinheiro passou pelo Fundo Estadual e ele está vindo de lá. A fonte, o edital número tal, 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 tal. O valor foi de R$ 15.000, que era 3 lives, e qual foi a data que foi depositado, né? Então, aí nós temos a data que foi depositado. Isso aqui, quando o técnico que vai fazer lá o acompanhamento da prestação de conta, ele dá uma olhada, ele sabe o que ele está na frente dele, o que ele está vendo. Pode ir passando. Aí, tem aqui uma tabela que a gente chama movimentações financeiras de acordo com o extrato. Então, você pega o extrato bancário, você vai ver lá na data 31 que ele citou lá atrás, vai estar aqui. 31, lançamento, 31 foi a data que entrou o dinheiro. A transferência, tal, no valor de 15.000, né? 15.000, saldo 15.000, né? Bota mais os 3 zerinhos aí para aqui também. E aí, lá na frente, tem as observações. Ele foi realizado? Foi, porque entrou na sua conta, 15.000. Foi realizado. Aí, no segundo aqui, vamos colocar, no dia 10 de janeiro, você pagou uma despesa. Então, você coloca lá, 10 de janeiro, isso de acordo com o extrato. Você está olhando lá no extrato e está vendo aqui, pagamento da empresa de design. Isso, valor R$ 1.000. Bota R$ 1.000. Aí você já vai dando baixa. Quanto que você tem de saldo? Só tem 14.000. Aí lá na frente, você pode colocar a despesa realizada, se foi realizada. Realizada, certo? Aí você vem para o outro. Vamos ganhar mais um tempinho nessa aqui. Aí você vem aí, lá no dia 15/1, você realizou uma despesa, pagamento de um serviço qualquer. Vamos botar lá 3.000. 3.000, aí 14 menos 13, você só tem 11. E aí o dinheiro vai indo embora. Aí, despesa realizada, foi realizado. Mas vamos dizer que o próximo agora, você pagou lá em fevereiro. Dia 2 de fevereiro, você pagou um impulsionamento do seu projeto. Impulsionamento Facebook. Que já aconteceu aqui com a gente também, né?
A Manara está falando que não viu, mas tem a Manara. Você está falando que esse de conciliação aqui que eu tô propondo aqui, essa aqui foi eu que fiz com base na minha experiência pública, que ele é mais completo. A da Seja o Céu é aquele mais simples lá em cima, mas lá no site, lá tem, tá? Então, vamos dizer que da Seja o Céu é esse aqui, ó. Esse aqui da Seja o Céu está lá no site da Seja o Céu. Além de apresentar isso aqui, eu estou propondo apresentar aquele outro, que é mais completo. Esse aqui é quase um termo de declaração. Estamos procurando aqui. Estamos procurando aqui, ó, lá na prestação de contas, lá embaixo. Não, ele está na prestação de contas. Tem que ir naquele prestação de contas. Aí você vai abrir aí, tá aí, ó. O manual de prestação de contas, recibo de pagamento de autônomo e tem a portaria. Isso é lá mesmo. Ah, isso é verdade. Enfim, não, mas tem. Depois a gente acha. Vamos só concentrar mais ali para a gente fechar aquela parte ali. Aí, ó, tá aí. É isso aí que é o termo, essa conciliação que tem que fazer, ok? Então, voltando ao nosso lá. O nosso é mais completo, que nós apresentamos. Então, vamos dizer que essa despesa aqui só coloca 1.000 aí, funcionamento. Tem um que está 10 aí. Ah, não, ficou 10. Esse R$ 1.000, por alguma razão, o Facebook bloqueou, ele não foi realizado. Então, a gente coloca aí não realizado e solicitada a devolução. Né? No caso, aí isso aconteceu com a gente, Flávia sabe disso, do que eu estou falando, que inclusive eles devolveram, e aí nós estamos aguardando. Então, aí você vai fazendo até chegar, até zerar. Não é essa a ideia de zerar? Mas aí vamos dizer que não zerou, sobrou R$ 1.000. O que você tem que fazer com esse R$ 1.000? Você tem não realizado, né? Sobra aí no caso. Aí sobra o saldo. Saldo é melhor, né? Mas saldo. Então, esse saldo de R$ 1.000 você vai devolver ao Fundo Estadual de Cultura, que é aquele que depositou lá em cima no dia 31/12, né? Aquele TED que você recebeu, devolver ao FEDEC. Ao FEDEC. Então, você vai devolver a esse rapaz aí, o FEDEC, que é o Fundo Estadual, certo? Aí você pode devolver agora ou depois. O certo seria devolver agora para você apresentar a guia na prestação de contas, tá? Então, aqui nós estamos na conciliação bancária. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar ali. Pode voltar no outro arquivo. Deixa eu ver aqui. Eu queria só falar um pouquinho de vocês também sobre essa questão do chamamento público, né? Um conceito de chamamento público, né? A gente está entrando aqui, mas a gente está pegando carona em todos esses lugares. E depois eu vou mostrar para vocês um fechamento com o relatório final entregue. Como é que nós chegamos a tudo isso? Outra coisa, só mostra essa captura de tela aí. Tem uma captura de tela aí. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Está bem pequenininha. Vê se ela aumenta um pouco mais aí. Tá, volta e vê a outra captura de tela. Isso. Ó, aumenta aí. Eu vou ler aqui, tá, Maiara? Você pode ficar tranquilo que eu vou ler. Aquilo que eu falei, o chamamento público e todas essas ações que nós estamos fazendo é porque o Estado não consegue fazer, os governos não conseguem fazer e passa para a sociedade civil fazer, para ela fazer, porque ela tem condições de realizar esse serviço, né? Ou essas aquisições com mais tranquilidade, para o Estado não ficar também inchado, o Estado ficar com aquele mundaréu de coisa. Então, onde aparece o chamamento público aqui? Ó? Chamamento público
é um procedimento destinado a selecionar organizações da sociedade civil para firmar parceria, né, para realizar determinadas razões, ou serviço, tal. Eu estou lendo a Mayara fez uma questão aqui. Eu vou sair um pouquinho da tela aqui para a gente voltar, para a gente fazer uma conversa aqui, antes da gente seguir, tá? Ok? Então, vamos fazer o seguinte, e aí eu vou explicando para vocês. Pode abrir a imagem de vocês aí, se vocês assim desejarem. A Mayara tem uma pergunta. Mayara, abre o seu microfone aí, e se você desejar, pode fazer essa pergunta diretamente. Eu sei que eu sou meio rapidinho, tá? Mas é que essa oficina de hoje é praticamente muito curtinha. Então, eu perguntei ali no chat se a questão do valor é quem que faz o pedido que estipula ou é o próprio edital que tem um valor fixo lá para cada documentação que vai? Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou. Por exemplo, as lives, normalmente era R$ 5 cada uma, mas você podia apresentar 3. Então, se você apresentou 3 lives, deu um total de 15 mil. Então, você teria que fazer 3 dias de live, né? Então, você botava live 1, 2 e 3, durante 3 dias. Por exemplo, a amostra era R$ 45 mil. Então, você ia fazer uma amostra minimamente de 3 dias, né? E aí você já ia cair naquele módulo financeiro de 45 mil. Os festivais, por exemplo, 70 mil. Aí você teria que fazer durante 7 dias, de 5 a 7 dias ou mais, uma programação para esse festival. E tinha um valor fixo. Todos tinham um valor fixo. E aí vai variando. Tem as pesquisas também, que tem valor de 12, de 5, de 5 acho que nem tem. Mas tem, Então, tem no caso desses valores aí que você citou, tem tipo uma tabela deles lá mesmo, né? A gente só escolhe o que isso. for necessário. Quando o edital é lançado, ele já vem com os módulos financeiros. Muitas vezes o edital Entendi. só tem um módulo financeiro, mas tem editais, Mayara, que ele tem 3 módulos financeiros. Então, por exemplo, tem um edital que tem um módulo de 15, um módulo de 20 e um módulo de 25. Então, normalmente, isso aí, quando um edital tem 3 módulos, você vai fazer a opção em qual módulo que você quer participar. No de 15, no de Entendi. 20 ou no de 25. Quando tem esses módulos. Quando é um edital que é um módulo único, aí por exemplo, um módulo de 20 mil. Então, são 60 projetos de 20 mil. Então, você só vai se inscrever naquele de 20 mil. Maiara, uma perguntinha fantástica, teve gente que foi desclassificado. Se o edital oferece um módulo de 20 mil, você pode colocar 19 mil? Acho Pode que ou não. não? Acho que não. Claro que não, porque o mínimo que É regra deles o edital mesmo. está oferecendo 20. Então, teve gente que foi desclassificado por isso, porque era 25, a pessoa colocou 15. E aí não tem como pagar. Agora, o seu projeto, por exemplo, você está apresentando seu projeto num edital, e o seu projeto é de 30, só que você está concorrendo no módulo de 20. Você pode? Hum, talvez, não sei. Não, você pode, porque você pode colocar lá no corpo do seu projeto, dizendo, olha, eu consegui uma parceria aqui, eu tenho o espaço que eu ofereço, que custa dinheiro, eu vou ter uma ação aqui, eu tenho tal coisa que eu vou oferecer em contrapartida. Por exemplo, eu vou usar data show, eu vou usar computador, eu já tenho isso. Eu não vou precisar comprar isso. E isso tudo fica no valor de R$ 10.000. Eu quero os R$ 20.000 do modo do financeiro do prêmio,
e eu vou oferecer uma contrapartida de 10 mil de coisas que eu já tenho, que eles chamam, que os editais, o convênio, chama de bens ou serviços mensuráveis, né? Por exemplo, eu ofereço um espaço que custa o aluguel R$ 2.000, então eu estou oferecendo aquele espaço. Eu ofereço uma filmadora como contrapartida que vale, a locação dela vale 5 mil. Tu está entendendo? Por que você pode colocar a mais e não pode colocar a menos? Está entendendo, Mayara? Uhum, sim. A menos, nunca. Se você for escrever alguma coisa em qualquer edital, nunca coloca valor abaixo. A não ser que o edital permita. Se o edital permitir, eu já vi em editais que lá está escrito, o teto máximo é 200 mil e você pode apresentar um projeto de 50 mil, mas tem que estar escrito no edital, tá bom? Entendi. Valeu aí por explicar. Se não tiver escrito, você não coloca projeto com o teto abaixo do valor que está lá naquele módulo que está escrito, tá bom? Tá bom, então, valeu. Eu estou indo bem didático assim para vocês irem aprendendo a saber o que é essa questão. Alguma outra pergunta? Pode perguntar, gente. É o momento da pergunta para a gente... Eu não encerrei a parte de prestação de conta, eu só falei desses formulários. A gente ainda vai ver a questão de outra fonte de financiamento também, de outros projetos que a gente pode acessar, como lei de incentivo. O Edir vai dar um panorama para a gente aí também rapidinho, para a gente entender também aonde também que a gente pode ir com colocar projeto, mas o foco hoje mesmo aqui é essa questão dos editais. Ok? Ninguém tem pergunta? Então, eu vou passar para o Edier para ele falar para a gente também dessa fonte de financiamento, que ela é muito mais complexa, porque é uma lei de mercado, uma lei que depende de empresas patrocinárias, mas é uma fonte de financiamento muito importante, que é a Lei Federal de Incentivo. Ele vai falar um pouquinho sobre essa lei, e depois a gente, um pouquinho não, um pocão, e depois a gente retorna para a gente falar também mais da prestação de contas, tá bom? Bem devagar para todo mundo entender. Oi, pessoal, boa noite. Não é sempre que nós temos essa Lei Aldir Blanc socorrendo a cultura, né? Por via de regra, a Lei Aldir Blanc veio apenas como um socorro, não veio como fomento, veio apenas para dar esse alívio para a cadeia produtiva, e graças aos recursos da Lei Aldir Blanc, a produção está bem espalhada pelo Brasil, né? Em todos os cantos do Brasil a gente tem produções, e é por momentos, mas fora desse momento de pandemia, essa é uma lei, esse é um instrumento que nos possibilita a captação de recursos o ano inteiro, né? Durante todo ano é possível se captar. É claro que a gente tem aí um intervalo de tempo para inscrever os projetos, né, que vai de final de janeiro até final de novembro, então fica dezembro e janeiro quase inteiro sem ter essa possibilidade de escrita do projeto. Mas a captação, ela é em tempo integral. Qualquer momento que o seu projeto estiver aprovado, você pode captar. Aprovar não é tão difícil, né? Hoje tornou-se difícil porque a lei ela foi modificada desde a gestão do Temer para cá. O formato de apresentar os projetos, eles foram sendo alterados e foram sendo burocratizados, está bem mais burocrático hoje, mas não é impossível. E tem uma questão que dentro da plataforma, vou começar a mostrá-la agora, há a possibilidade de você sempre passar por diligências dos técnicos que vão analisando o projeto. Então, quando você tem esse seu projeto aí com algum problema na hora de apresentá-lo para o Ministério responsável pela cultura, nesse momento é o Ministério
do Turismo, né, pela Secretaria Especial de Cultura. Essa é a plataforma que nós inserimos o projeto, né, e é aqui que nós apresentamos, e conforme vamos apresentando, eles vão nos dizendo, olha, aqui está errado, você precisa apresentar dessa forma. Só tem um problema, dependendo da quantidade de diligências que eles fizerem para você sobre uma mesma questão técnica, eles vão arquivar o teu projeto e você vai ter que fazer de novo. Então, vamos tentar conhecer rapidinho sobre essa plataforma. É óbvio que não dá para conhecer ela em 20, 30 minutos assim, do nada, mas dá para a gente ter uma noção do que é. Então, aqui nós temos salic.cultura.gov.br, há a possibilidade tanto de fazer o login, aqui o login é só o CPF e a senha, ou cadastrar. Quando você vai aqui em cadastrar, você vai digitar o CPF, seja lá qual for o CPF, o nome completo, data de nascimento, e-mail e confirmar o e-mail. Terminado esse processo aqui, você vai clicar em cadastrar e você vai receber um e-mail. No e-mail que você indicar aqui, eles vão enviar um e-mail para você seguir o login. Então, esse e-mail vai ir com uma senha. Quando você receber essa sua senha, você vai vir aqui na área inicial, digitar o seu CPF e a senha que você recebeu no e-mail. Como eu já tenho cadastro, eu vou entrar. Se você estivesse fazendo o cadastro pela primeira vez, você teria que fazer aqui no administrativo, cadastrar o proponente, cadastrar responsável, finalizar o seu cadastro aqui, né? Colocar os dados aqui ligados a... Eita, deixa eu tirar, porque tem umas coisas que não dá para a gente expor. Mas, enfim, essa plataforma não tem o menu não é tão vasto aqui, então você vai ter o administrativo para colocar seus dados. Aqui também tem o usuário, onde você vai alterar os dados. E o primeiro passo, aqui, ó, nessa área inicial, sempre tem alguma informação que eles deixam para os proponentes. É bom sempre que entrar aqui dar uma lida para ver o que eles estão deixando de mensagem. Às vezes eles falam sobre não estarem avaliando, os motivos pelos quais não estão avaliando, ou nesse caso aqui falando sobre o horário de atendimento das agências, mas isso aqui é de 2020, faz tempo que eles não atualizam. Aliás, essa plataforma está bem abandonada pela gestão atual, mas é algo que está vivo, né? Não morreu ainda, não deram fim na lei de incentivo, então ainda é um recurso para nós. Aqui, em proposta, nós viremos em listar. No meu caso, eu tenho proponente de pessoa física e de pessoa jurídica. Sempre será uma pessoa física responsável pela pessoa jurídica. Então, se você é uma pessoa física que tem uma pessoa jurídica, primeiro você vai cadastrar o teu CPF, aí depois você vai vir aqui no administrativo, cadastrar proponente. Então, você, enquanto pessoa física, vai vir cadastrar o seu CNPJ aqui em proponente. Depois que você cadastrar, aqui também, olha, você pode cadastrar um novo proponente aqui. Depois que você cadastrou o proponente, eu venho aqui em escolher em qual proponente eu quero mandar a minha proposta e venho aqui em nova proposta. Aqui ele vai te dar os termos sobre as coisas que você precisa conhecer, sobre as regras, sobre os decretos e portarias, instruções normativas que regem a lei de incentivo, vai dar aqui um de acordo e confirmar. Como eu não quero começar nenhuma proposta agora, eu vou abrir a proposta que eu tenho aqui começada, que é a do Terceiro Madeira Festival de Rondônia. Aliás, o Terceiro Madeira está aí como proposta, porque o segundo está travado. O segundo, a gente tem aí a captação realizada e as pessoas responsáveis por fazer o projeto andar não estão deixando o projeto andar, porque o projeto ele é primeiramente escrito para ser em formato presencial. Devido à pandemia, nós fizemos os ajustes e a adaptação para o formato virtual, mas eles não deram parecer positivo ainda para a gente seguir com o projeto. Está lá o recurso, está parado,
em algum momento isso vai ser regularizado. É válido lembrar, essa é uma informação importante, que o seu primeiro projeto, ele deverá ter no máximo R$ 200.000. Então, você pode falar, nossa, mas R$ 200.000 já é muito. Sim, é muito, mas dependendo do projeto que tu vai fazer, 200 acaba sendo pouco dentro dessa estrutura que nós temos aqui da lei de incentivo. E aí, algumas regras aqui, olha, nós temos aqui, primeiro você vai colocar o título do projeto, a tipicidade de seus limites orçamentários. Esse valor aqui de 6 milhões é para festivais, e tem algumas regras bem específicas que estão na instrução normativa que rege essa lei nesse momento. Então, você vai ter que ler essa instrução normativa, tá? Para depois vir fazer o seu projeto. Mas, geralmente, aqui vai ser sempre essa de 1 milhão. Aqui também tem, para quem é do Norte, Nordeste, dependendo do projeto, se enquadra em 6 milhões. Então, veja que o limite para captação é muito grande. Mas para você captar 6 milhões de reais, é óbvio que primeiro você já vai ter que ter feito um projeto de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, de 500. É aquela coisa gradativa. Não adianta, a gente estava numa um bate-papo dentro de um outro evento que teve há 2 semanas, e determinado participante comentou, mas eu queria fazer um longa e tal, não sei o quê. Só que ele ainda não tinha feito um curta. Então, não adianta você querer fazer um longa-metragem, um filme de longa-metragem, se você nunca fez um curta-metragem. E aí aqui aplica-se a mesma ideia. Não adianta querer fazer um projeto de 6 milhões se você ainda não fez um de 1 milhão. Não adianta fazer um projeto de 1 milhão se você ainda não fez um de 500, um de 200 mil. Aí, aqui vem o resumo da proposta, em no máximo 5 linhas. Esse é um campo que você tem que ser o máximo preciso possível. Aqui eles não admitem que você coloque a cidade onde vai ser realizada, não admite que você coloque horários, não admite que você coloque nenhuma dessas especificações que acabam sendo datas, eles não aceitam, nenhuma das especificações que acabam sendo alteradas no decorrer do processo, né? Então, aqui por exemplo, no meu caso, coloquei aqui, realizar a segunda, aqui a segunda não, porque é uma cópia do projeto, isso aqui é a cópia do segundo Madeira, então está aqui para ser editado. Que no caso, realizar a terceira edição do Madeira Festival de Teatro, contendo apresentações de espetáculo, papapá. Então, é bem simples, ele dá até 5 linhas, eu utilizei 3 linhas. E aqui ele tem um limite de 1000 caracteres. Aqui você vai dizer sobre as informações complementares, né? Se tem data fixa, é sempre bom colocar se o seu projeto ele é inicial ou se você ainda não tem uma captação em vista, coloca que não é data fixa, porque daí a partir do momento que você captar o seu recurso, você vem aqui e executa, né? Aqui uma agência bancária é sempre a agência do Banco do Brasil, então aquela agência do Banco do Brasil que você sabe que você já tem um conhecimento ali com a agência, com as pessoas que trabalham lá, se você tem conta no Banco do Brasil, opte sempre por uma agência que você já conheça, porque nem todas as agências são familiarizadas em movimentar recursos dessa lei. Então, é interessante que quando você for fazer isso, as pessoas com quem você for lidar já lhe conheçam, tenham paciência, porque muitas vezes eles querem agir como se fossem contas comuns, e as contas geradas para a realização desses projetos não são comuns. Aqui você vai fazer uma previsão da data de início, né, e da data final do seu projeto. Jogue sempre para frente, 7, 8 meses, 1 ano para frente. Tá? Esse é um mecanismo que você nunca vai conseguir escrever o projeto num mês e no outro estar executando. Porque, primeiro, você tem aí o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura, eles têm, em tese, por regulamento, 30 dias em casos especiais, em casos de urgência, para analisar o teu projeto. Em casos não urgentes, eu digo urgentes quando são aqueles projetos como, sei lá, Festival de Cinema de São Paulo, do Rio de Janeiro, que acontece sempre numa data, então esse
precisa ser analisado com urgência. Então, são 30 dias. Mas quando são projetos aí que não são 90 dias que eles têm para analisar o seu projeto e dar o parecer. Entre essas idas e vindas, demora 90 dias aproximadamente para você aprovar o seu projeto, né? Levando em consideração as diligências que você vai tendo no percurso. Prorrogação automática, sempre coloque sim, porque daí você prorroga o tempo para você captar o seu recurso. Objetivos, sempre objetivos específicos e objetivos que você consiga quantificar, para na hora de você apresentar. O objetivo era fazer 10 apresentações, 6 espetáculos, eu realizei os 6 espetáculos, 5 dias de apresentações, teve os 5 dias. Então, sempre questões mensuráveis, tá? Aqui ele vai te pedir também para qual público você vai realizar, enfim. Sempre que você terminar a sua apresentação, eles vão te mandar uma diligência padrão, que vai ficar aqui no campo das diligências. E nessa diligência padrão, como eu não enviei nenhuma vez esse projeto para eles, ainda não tem nenhuma diligência. Mas se eu tivesse enviado o projeto, eles teriam mandado uma diligência com todos os itens que eu teria que me atentar. Então, na diligência estaria retirar toda e qualquer informação relativa à data, horário e local da apresentação, do resumo da proposta. Então, eu viria aqui e retiraria essas informações. Colocar informações mensuráveis, então você viria aqui e checaria essas informações dos objetivos estavam mensuráveis. Aqui a justificativa, você vai fazer um preâmbulo do seu projeto, como ele surge, qual é o impacto que ele tem e, principalmente, por que você vai usar a lei de incentivo à cultura, por que ela é importante para você. E aqui ele exige que você coloque esses itens, apresentando quais incisos do artigo 1º da lei enquadra-se o projeto, assim como o artigo 3º. Então, você vai ir lá, né? Copie isso daqui, coloca no Google. Sempre que tiver alguma dúvida, venham para o Google, entra no artigo da lei, e aqui dentro você vai procurar qual é o artigo, qual é o inciso do artigo 1º que se encaixa ao seu projeto. E aqui no nosso caso, eu coloquei que o nosso projeto se encaixa. Esse que está grifado aqui, é uma cópia do que está lá no nosso... no artigo da lei. Deixa eu só checar qual que é aqui. Promover e estimular a regionalização da produção cultural. Então, nós temos aqui, promover e estimular a regionalização da produção cultural. Copiei exatamente como estava aqui, promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira com valorização de recursos humanos e conteúdos locais. E colei aqui. Entendeu? E aí, eu utilizei 2, né? Valorizar, também está aqui, em algum lugar aqui. É isso, tá? Copia lá, cole aqui e fundamente. E aí você vem salvar. Essa é a base do teu projeto. Depois disso, você vai vir aqui para... Esse é o seu menu do projeto, informações iniciais. Depois você vem para responsabilidade social, onde você vai colocar acessibilidade, tanto física, né, sobre a locomoção no espaço físico, como banheiros, rampas, guias táteis e etc. Para cada item do teu projeto, tu tem que colocar isso. Depois vem democratização de acesso, como que você vai facilitar o acesso da população ao seu festival. Após isso, você volta aqui, coloca os detalhes técnicos, são as etapas de trabalho. Aqui você nunca vai colocar janeiro, fevereiro e março, por exemplo. Não, você vai colocar 3 meses, porque pode ser que você não consiga realizar em janeiro, fevereiro e março o seu trabalho, a sua pré-produção. Então, você vem na pré-produção, coloca 3 meses para pré-produção, 3 meses para produção, 30 dias. Esse aqui é o meu projeto, né? Mas o seu pode ter aqui, sei lá, 2 meses para pré-produção, 1 mês para produção e 30 para pós-produção. Então, vai variar de projeto para projeto. Ficha técnica, colocar aqui as principais pessoas envolvidas, né? Sempre necessário colocar a pessoa responsável, coordenador do projeto.
sempre vai ser o proponente. Então, como a proponente aqui é uma pessoa jurídica, né, que é a razão social é a Gera William Medeiros da Silva e o CNPJ, que isso aqui é um MEI, então eu coloco ele como proponente e o portfólio em anexo, porque depois você vai vir aqui e anexar documentos, colocando seu portfólio, colocando as certidões, RG, CPF, dados sobre o projeto, tudo aqui dentro dessa aba anexar documentos. Seguindo aqui, nós temos, deixa eu ver aqui se tem mais coisas aqui embaixo, que são sinopse da obra, não importa se a obra é uma obra de arte ou um festival de obras de arte. Se é um festival, tu vai vir aqui e colocar a sinopse do teu festival, o que que vai ter dentro do teu festival. Uma sinopse, depois especificações técnicas. Então, o festival vai ter 5 dias com apresentações entre 50 e 80 minutos. Todas as mostras ocorrerão nesse período, 5 dias. Itinerância, período de 20 dias. Aqui você vai especificar como que cada item seu, quanto tempo cada item vai durar, qual período. Aqui, ó, ele te dá, inclusive, dentro do item, ele diz especificações técnicas, insira detalhamento técnico de todos os produtos, paginação, duração, material, projeto pedagógico. Então, sempre tem uma explicação em cada item, né? Aqui na sinopse, insira o conteúdo de todos os produtos que o projeto, todos os produtos do projeto que necessitam de um breve resumo em relação ao seu assunto. Por exemplo, seminários, palestras, livros, espetáculos de circo, peça teatral, espetáculo de dança, performance, classificação indicativa. Então, sempre vai ter aqui uma descrição do que é o item e como você deve preenchê-lo, tá bom? Aqui a gente salva. Seguindo, nós viremos para local de realização. Isso aqui você tem que prever. Você não vai colocar lá na sua apresentação, mas aqui você vai colocar. Então, aqui a nossa realização principal vai ser Brasil, Rondônia, em Porto Velho. E aí eu venho salvar. Como no nosso caso, nós temos várias cidades, porque depois tem a itinerância, depois de Porto Velho, venho aqui para cadastrar uma nova cidade. Então, a gente vai levar esse espetáculo para Ariquemes, ou espetáculo não, festival, para Rondônia, peraí, Rondônia, em Ariquemes. Cadastrei e assim sucessivamente. Vocês vão cadastrando onde vai realizar o projeto. Feito isso, nós viremos aqui para plano de distribuição. E assim, ele está sempre em ordem, tá? Você vai passando, a ordem de preenchimento do teu festival é essa aqui. Veio informações iniciais, passou pela identificação, responsabilidade, detalhes técnicos, outras informações aqui. Gente, eu geralmente não coloco nada aqui, mas se precisar de alguma descrição do seu projeto que você não teve um campo específico, coloca aqui. Depois passa pelo local de realização, e aí viremos para o plano de distribuição. Dentro do plano de distribuição, você vai escolher o seu produto é o quê? É um festival? Então, vou pesquisar aqui, ó, festival e mostra. Qual é a área? No nosso caso, é artes cênicas. Esse festival de artes cênicas é o meu produto principal? Sim. Qual é o segmento de artes cênicas aqui que eu quero colocar? Então, é teatro. Vai ter transmissão em um canal aberto? Vai, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo. Então, vou salvar. Aí você fala, beleza, meu projeto é festival de mostra. Só que não é só isso. Todo e qualquer produto que você fizer, eu estou chamando aqui de produto porque nós estamos trabalhando com uma questão, não tem outra definição, né? É um produto cultural artístico, vai precisar de um item que eles exigem, que é agora me deu uma falha aqui, contrapartidas, está aqui. Todo e qualquer item você vai ter que cadastrar o produto principal e as contrapartidas sociais. É obrigatório isso aqui. Tá? Então, cadastrou contrapartida social. É produto principal? Não. Qual é o segmento? Artes cênicas. Dentro de artes cênicas, o que eu vou oferecer? Aqui no nosso caso, ações de capacitação e treinamento. Transmissão ao vivo canal aberto? Não. Então lembrem-se,
você sempre vai ter que colocar a contrapartida social, tá? Aqui, deixa eu só ver se tem acessibilidade. Não. Isso aqui depois eu vou falar para vocês. E temos aqui agora os produtos cadastrados. Tá pronto? Não. Eu vou vir aqui em detalhar o produto, nessa lupa, e vou, dentro de Porto Velho, detalhar qual é a forma que isso vai acontecer. Vai ter ingressos? Sim. Distribuição gratuita? Sim. Espaço público? Sim ou não? Depende. Espaço aberto? Sim ou não? Depende. Vou botar fechado. Vou colocar aqui anfiteatro. Quantidade, 1.000 ingressos. Distribuição gratuita, 100%. Entendeu? Então, pronto. Fiz o meu detalhamento. E aí, se tiver mais alguma outra coisa, vou fazer alguma ação dentro de uma escola, coloca aqui toda a descrição. É claro que eu estou passando isso aqui bem rápido, mas com o passar do tempo, você vai descobrindo como fazer isso, porque é uma plataforma bem autoexplicativa. Depois disso, nós viremos aqui para orçamento do projeto. Custos vinculados. Está em ordem. Venho para custos vinculados. Administração do projeto. Eu vou ter que locar algum espaço, eu vou ter que alugar impressora, não sei. Aí você vai dizer, para administrar o teu projeto, você vai definir qual a porcentagem de recurso tu vai colocar. Eu costumo deixar algo bem baixo aqui, às vezes até zerado. Custo de divulgação. Para nós que somos do norte, nós temos até 30% de divulgação. Outros locais, como o sul, sudeste, é só 20%. Mas geralmente a gente coloca aqui 20%, dependendo do teu projeto. Se for um projeto de música, por exemplo, aí é válido colocar 30%, porque tu quer ser visto. Mas quando é um festival, por exemplo, é 20%. Remuneração para captação de recursos, por padrão, é 10%. Salvar. E aí a gente entra numa das partes que é a mais complicada, que é fazer o seu orçamento com coerência. Um orçamento que você consiga realizar o seu projeto de maneira eficiente, mas que seja real. Não dá para você colocar aí, eu vou colocar para o diretor do festival 100 mil reais. Não faz nem sentido se você está começando. Se a gente estivesse falando aí de um Rock in Rio, o valor seria maior. Mas a gente não está falando de um Rock in Rio. Então você vem dentro de Porto Velho, cadastrar na pré-produção todos os itens. Aí, aqui você já tem os itens que você pode cadastrar na pré-produção. Você vai cadastrar, vai olhar aqui o que eu preciso para minha pré-produção. Então, venho, coloco. Deixa eu colocar aqui, coordenador de projeto, ver se está aqui. Coordenação geral, coordenação de produção, coordenador de projeto. Esse sempre vai ter na pré-produção. A unidade dele eu posso colocar cachê, quantidade de dias. Quanto que é a minha pré-produção? 3 meses? Então, 90 dias, quantidade 1, ocorrência 1, valor unitário 6 mil reais, por exemplo. E aí eu venho salvar. Se eu colocar aqui um valor que ele não aceita, eu vou colocar 100 mil reais aqui. Ele vai me dizer, olha, o valor unitário para esse item ultrapassa o valor de R$ 16.500 aprovado pelo MINC. Justifique o motivo. Aí você vai dizer, o valor é esse, por isso, por isso, por isso, por isso. Se houver uma justificativa. Porque, por exemplo, em casos de hotéis, às vezes eles colocam um limite baixo aqui, né? Por exemplo, vamos colocar hospedagem com alimentação, sem alimentação, e aí você coloca aqui 90 dias, quantidade 10, correção 1, valor 500 reais. Não, 200. Vamos ver se ele vai liberar. Ele liberou. Porque isso mostra que na cidade de Porto Velho, esse é um valor praticado, tá? É um valor aprovado porque é um valor praticado de hotéis na cidade. Mas vamos subir aqui. Tá aceitando. Nossa, hotel em Porto Velho tá caro. Mas é isso. Se não aceitarem, você vai ter que justificar o porquê que você está colocando esse valor alto.
É isso. Depois vem produção, pós-produção, assessoria, contábil, e você vai preenchendo. Finalizado isso, você vai poder visualizar a sua planilha. Aqui ele vai ter tudo que você colocou. E lembra que nós colocamos lá a porcentagem para divulgação e para captação de projeto? Então, ela já está aqui. Ele faz um cálculo automático. Então, em cima de 6 mil, R$ 1.000, ele acresceu ao seu projeto para divulgação, tá? De um valor de 6 mil, ele deu R$ 600 para o captador de recursos, tá bom? E aí, por fim, anexar os documentos. Nós iremos aqui para colocar, se for em relação ao proponente, aqui tem uma lista de documentação que eles pedem, e aqui eu já tenho as minhas documentações, que é o portfólio, RG, CPF, o certificado do meu empreendimento, certidão negativa, e tá tudo aqui. Se for da proposta, você pode colocar várias informações. E se a informação que você quer colocar não está aqui na descrição, você vai colocar informações adicionais. Mas uma coisa que eles sempre vão pedir é isso aqui, ó, cronograma de execução atualizado. Tá? E, feito tudo que você tinha para fazer, vai vir aqui enviar a proposta ao MINC. Aí ele já vai te dizer, olha, não existe tipicidade selecionada para a proposta. Então, você vai ter que voltar lá e ajustar isso daqui, encontrar. Ah, mas eu não sei onde está. Vai passando por cada item e procurando. Não existe previsão orçamentária para contador. Então, é obrigado a colocar um valor para o contador. Então, você vai lá e colocar. Previsão para advogado, não tem, então vai ter que colocar. Não existe cadastro, enfim, não existe produto cadastrado sem a respectiva planilha orçamentária. Ele vai te dizer o que você precisa alterar, você volta lá, resolve, e aí finalizar e a alteração e enviar. Em síntese, para apresentar o projeto, é isso. No começo dá uma dorzinha de cabeça para você entender a plataforma, mas depois que você consegue se encontrar na plataforma, fica fácil de você fazer o projeto. E após isso vem as diligências, e quando finalizarem a análise, você consegue ir fazer a sua captação junto a empresas que tenham a tributação sobre o lucro real e não o lucro presumido. E aí você vai ter que conversar com um contador para entender um pouco sobre isso. Muito bem. Rapaz, é muita coisa, hein? É quase da gente ficar doido, mas normalmente é assim. A gente começa sempre, que nem o Edia falou, devagarzinho, né? Vai aumentando e a coisa vai se familiarizando. Com certeza, com o tempo, todos aprendem. Dona Rita Queiroz, eu estava vendo o projeto da senhora aqui, bonito as imagens lá no palácio, tudo muito bonito. Está conseguindo falar aí, dona Rita? Que eu vou voltar aqui para a prestação de conta, eu vou detalhar algumas outras questões. Eu acho que a dona Rita não está conseguindo falar. Está ouvindo bem aí, Rita? Dá um sinal aí. Abaixa um pouquinho mais o seu celular. Só está aparecendo o cucuruco, a cabeça. Abaixa mais. Aí, agora melhorou, mas agora só está aparecendo o cucuruco. Só o cabelo. Quer só mostrar o cabelo hoje? Baixa mais o celular, vira mais para o teu lado aí. Bom, eu vou voltar aqui para a prestação de conta. Eu vou só te chamar aí para ver a questão agora de apresentar um relatório completo para vocês terem uma noção de como é que se faz, né? Para vocês terem uma ideia do que a gente deve apresentar, seja o céu. Oi? Tá naquela pasta. Só um pouquinho, gente, que nós já estamos finalizando também. Só um pouquinho. Acho que está dentro de prestação de contas aí. SS aí, CS.
Não, já foi. No de cima, Aí. Prestação. Aqui, ó. Eu vou até apresentar uma prestação de conta aqui que foi feita em nome da Flávia. Flávia, desculpa aí, mas eu vou apresentar aqui para o pessoal ver. Essa última aí. Ó, aquele relatório que eu falei para vocês, lembra lá que a Sejusel ofereceu? Aqui está, ó. O edital 77, aquela minuta de relatório, né, que foi o que eles ofereceu. Aqui vem o nome do edital. Agora vocês vão ver já uma obra finalizada. Ó, os dados do espetáculo, nome da pessoa, que está em nome da Flávia. Aqui, ó, em que eixo ele foi colocado e os dados aqui, né? Aí vamos lá para o detalhamento. Ó, o detalhamento, o dia que foi feita a exibição, o dia que foi feito o debate, quem participou do debate. Isso aqui é basicamente o que foi feito naquele dia, né? Era uma exibição de um espetáculo, aqui tem os efeitos multiplicadores. Ó. Esse projeto ele gerou renda para mais de 16 pessoas, avaliação, como se deu a avaliação, e aí canetada e pronto, vai descendo, pode descendo aí, que é um negócio quilométrico. Aí vem aquele segundo, ó, tá vendo aqui? Vem aquele segundo que eu falei para vocês, que é a conciliação bancária, com assinatura que ela tem que guardar isso aí. E aqui aquela proposta que eu falei que eu fiz com base na lei, colocando aqui todos os serviços que foram executados e chegando ao valor de R$ 15.000, que era lives. Aí descendo mais aqui, ó, nós temos o dia que o recurso entrou, certo? E aqui nós temos o total de despesas que foram efetivadas. Então, foi efetivada 14 mil de despesas, sobrando R$ 1.000. De quem que é esse R$ 1.000? É um dinheiro que vai ser devolvido. Então, vai descendo. Aí a movimentação financeira, o dia que entrou o dinheiro, as despesas, tal, e vai fazendo, e chegou aqui ali a zero. Aqui, isso é um extrato. Ele está deformado, mas é um extrato. Mas vai subindo. Aqui, ó, o primeiro pagamento, o pagamento feito ao impulsionamento, Facebook. Você tem que apresentar a nota. No caso do Facebook, desse impulsionamento do Facebook, ele não, de imediato, emite a nota. Então, nós apresentamos aí o que foi pago, desce um pouquinho mais, está aqui feita a transferência, o recibo de transferência, segura só um pouquinho. Então, você tem que apresentar a nota fiscal, né? No caso aqui não é nota, mas é o que foi pago, junto com o recibo da transferência. Vai baixando, que nós vamos ver a nota. Aqui já aparece uma nota, certo? De um serviço executado, para quem que é, né? Para tomador de negócio, o serviço e o valor. E o que foi transferido, o recibo do banco que foi transferido, certo? Vamos subindo, outra nota, ó, sempre pode vendo que outra nota e o recibo, outra nota e o recibo. Vamos só sair das notas, ó, sobe um pouquinho aqui. Aí, veja só, a proponente, ela fez uma solicitação à Coordenadoria de Cultura da Sejusel sobre a devolução do dinheiro, que esse dinheiro não é da Flávia, que é a proponente, nem do fulano de tal, nem do ciclano. Esse dinheiro é do Fundo Estadual de Cultura, esse dinheiro que sobrou, porque o Facebook bloqueou ela, e ela pegou e ficou impossibilitada de realizar essa despesa. Pode subir um pouquinho mais? Então, ela fez uma consulta pedindo qual era a forma de devolução. Um pouquinho mais, e até hoje não responderam ainda. Olha aí, ó. Então, aqui está acusando o recebimento, ó, estamos acusando o recebimento, tal. E foi montado um processo para devolução. Aqui, um print do que foi bloqueado, o valor de R$ 1.000, tudo certinho. E aqui nós estamos entrando no relatório da assessoria de comunicação, que inclusive foi feito pela Eliane.
Ó, o relatório de assessoria de comunicação. Então, aqui nós vamos ter todo o detalhamento da comunicação. Ó, apresentação, tal. Nesse caso aqui é sofisticado porque a dona Eliane capricha mesmo. Ó, os links que foi publicado, em onde saiu, em qual organismo de comunicação que saiu, tal. E aí vai, certo? Ó, onde saiu foi printado e colocado aqui. Um relatório muito bem detalhado, dizendo onde foi publicado, tá vendo? Aí as publicações, os registros, vai devagar aí, que senão o povo fica doido. Vai devagar, rapaz. Aqui um print das ações que foram feitas, né? Foram feitas ações, ele quer que a gente lê no tempo real, né? As participantes, as pessoas que participaram da conversa, tudo isso printado. Aí, ó, e tem bastante fotos. Bastante foto com esse registro, né? E eu quero descer um pouquinho mais devagar, mas aí, ó, os comentários das pessoas, tudo direitinho. Então, um serviço pode descer um pouquinho mais. Continua. Ó, tudo que foi relacionado à conversa, o debate, a exibição, tem registros aqui, que é um print que você faz. Aqui, ó, o make-off. Lembra lá no edital? Pede um make-off. O que é o make-off? É um registro de como você fez, um acontecimento ali, o que estava acontecendo e que estava sendo registrado. Como é que você faz, coloca o make-off? O make-off não tem como você colocar aqui, porque ele é um vídeo, e o que eles pedem é um PDF. Então, o que você faz? Vai lá no Google Drive, armazena esse vídeo lá. Tem como a gente exibir esse make-off? Só para... Nós vamos exibir esse make-off para vocês verem o que é um make-off, como é que faz, tá? Então, nós vamos exibir esse make-off da prestação de conta dessa proponente. Agora que eu notei que eu estou sem áudio aqui. Então, nós vamos ver o make-off. O que é um make-off que eles pedem esse make-off, né? Tem áudio? Tá sem áudio? Tá sem áudio. Só um minutinho que nós vamos botar o áudio. Esse é o make-off do projeto. Então, você coloca lá o link, e aí os técnicos, quando for analisar a prestação. Que horas são? Faltam 6 minutos. Nossa, eu tinha informação certa nisso. O espetáculo A Borracheira estreou em 2019, final de 2019, mas aí fizemos uma programação para entrarmos em cartaz março de 2020, e aí aconteceu a pandemia. Depois disso ficamos parados, e aí lá para junho, julho, aconteceram os debates sobre a Lei Aldir Blanc, que é uma lei importante que vem socorrer o setor cultural, socorrer os artistas, os espaços e fomentar também a cadeia produtiva, que em tempos pandêmicos encontra separada. Olá, pessoal. Boa noite. Me chamo Flávia Diniz. Hoje daremos início ao projeto contemplado pelo edital 77 de 2020, Seja o Céu Codec, primeira edição do Mariciane, edital de chamamento público de fomento à cultura e à produção artístico-cultural para transmissões ao vivo. Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Essa casa tem 4 peões, cada dia uma cor. Beijo dela não tem amor, beijo dela tem amor. Eu já pago meu abraço,
convite, então eu queria começar agradecendo essa oportunidade de revê-las. Só assim, né, pelo menos... Você ter aceito esse convite. Você é muito especial para a gente. Gente! Bom, então, como estamos todos aí aguardando, né, esse momento de conversa, de bate-papo. O que você me diz? Como que te impactou esse espetáculo? Como que te afetou? Eu queria começar dizendo isso, né? Não estava esperando, porque a sinopse, claro, a sinopse do espetáculo nos dá assim, uma ideia, né? E eu já conhecia o pensamento homem, né? Essa ideia do pensamento homem eu já conhecia, porque já tem um tempo que o imaginário, né, vem trabalhando em cima desse termo cunhado pelo Chicão, né? Dentro dos processos criativos do grupo e também aí pela realidade local. E ele sempre falou desse pensamento homem, né, nos nossos encontros, em outros momentos. E aí eu acho que a borracheira, ela nos dá um panorama mesmo, claro, do que seja esse pensamento homem, né? Bom, estar à frente desse projeto tem sido muito importante e necessário. Foram 15 profissionais que estavam dentro, estavam fazendo parte da ação. Geramos renda a 15 profissionais. Quero agradecer a Sejusel, ao governo de Rondônia, ao governo federal. Espero que esses editais permaneçam, né? Porque reverberou na gente. Não só nesses artistas, nesses profissionais, quanto ao público também. Tivemos muita troca durante os nossos bate-papos. E a gente trazer essa questão das violências e da mulher nesse lugar é resistência mesmo. É muito essa coisa, e essa questão que se coloca no texto, que se repete, né? Quando sairmos daqui, vamos batalhar pelo quê? Eu acho que se encaixa muito bem aí. Vou pegar esse gancho da mulher. Mulher borracheira, a mulher médica, a mulher piloto de avião, né? Eu acho que a mulher, em algumas profissões que antes só eram exercidas, quer dizer, acho que nunca foi só exercida por homens, né? Mas onde a sua grande maioria eram homens. Então, quando a gente fala também de a mulher borracheira, a gente pode passar ela para todas as outras profissões, né? Que quando a gente consegue pegar um espetáculo e não pensar só no micro, né? Porque onde é que se encontra, né? Essa mulher borracheira, onde é que se encontra com essa mulher médica, com essa mulher mecânica, com essa mulher piloto de avião? Eu chamo a força, eu chamo a força, eu chamo a força, força da rocha para me firmar. Eu chamo a terra, eu chamo a terra, eu chamo a terra, eu chamo a terra pra me enraizar. Eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, vem me purificar. Eu chamo o sol, chamo a lua e as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, eu chamo a chuva, eu chamo o rio, eu chamo todos para me lavar. Eu chamo o raio, o relâmpago e o trovão. Pessoal, aí então esse é o make-off, o que chamam de make-off, viu, dona Rita? Aí nós fizemos esse make-off com registro de tudo que aconteceu, isso aí é o que eles chamam de make-off. Eu vou abrir agora, se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa ainda que a gente possa falar sobre prestação de contas, gestão de projeto. Dona Rita, a senhora está... É que a Rita está lá isoladinha, não tem... tira o fone... A imagem está vindo, está faltando só o áudio.
faltando só o áudio. Não tem como desmutar daí, né? Toca na tela aí, Rita. Aí, peraí, não. Bom, enfim, a dona Rita não está conseguindo falar. Mas alguém tem alguma questão aí? Alguma pergunta? Vai ter um prêmio para quem fizer a primeira pergunta. Olha, a Cléfia veio correndo para fazer a primeira pergunta. Só porque eu falei que ia ter um prêmio. Ô, Cléfia, como está sendo para você aí esse trabalho de Libras? Tanto para você como para o Vitor, né? A gente vê que vocês estão em quase todos os projetos, né? Como é que está sendo? Agora eu vou fazer a pergunta aqui para lá. Ninguém pergunta aqui de lá para cá. Porque é uma possibilidade também econômica, né, para vocês, é uma possibilidade de inclusão, né, de profissionais que até há pouco tempo a gente não tinha, né, não tinha no Estado, a gente não vislumbrava, né, que os profissionais de Libra estivessem atuando dentro do artístico, né? Então, de um tempo para cá, isso foi sendo exigido e hoje a gente já tem, né, vários profissionais no Brasil inteiro e também é uma forma de criar essa possibilidade do acesso, no teu caso, das pessoas surdas, né, terem acesso à arte, que a arte é um direito de todos, né? Não podemos deixar um grupo ou um determinado grupo fora de ter o acesso. Então, Chicão, eu fico muito feliz e muito grata também por conta primeiro pelo convite, eu fico grata de fazer parte do grupo de vocês, que é um grupo muito importante, é um grupo famoso, é um grupo importante, é um grupo sério, um grupo de responsabilidade. Então, assim, o surdo, ele tem direito ao acesso linguístico desde 2010. Então, de 2010 para cá, agora que as coisas estão, agora que as coisas estão aparecendo, agora que o surdo está tendo essa visibilidade, sendo que a lei é de 2010, e ela foi criada em 2010, já foi criada tarde, mas as coisas acontecem em passos largos, lentos, na verdade. Então, me sinto feliz, honrada em fazer parte, e feliz por eles, porque agora eles têm direito a esse acesso, porque o surdo, ele não escuta nada, é surdo, é considerado surdo com S maiúsculo, e ele só tem a visão, Então, assim como meio de comunicação, só a visão e o gestual, é só isso que ele tem, é o direito dele. Então, esse direito dele foi tirado há muitos anos. Então, eu fico muito feliz que a iniciativa de vocês ter lembrado da pessoa surda e acesso a essa língua, a língua brasileira de sinais, em que ele tem direito e é considerado a segunda língua oficial do Brasil. Muitos não sabem disso, mas está na lei de 2010, e que ela é considerada a segunda língua oficial do Brasil, e quase ninguém sabe disso. Tanto é que, de 2010 para cá, já se passaram quantos anos? 20, né? 20 anos da lei. Não, 10. E agora é que eles estão tendo acesso a esse direito 2000, linguístico. Né? Hã? Hein, Clef? É de 2000, né? Ou de 2010? Não, 2010. Então, 2010. 10 anos. 10 anos. Então, 10 anos. Então, há quanto tempo que essa lei foi instituída e agora que
que eles estão tendo visibilidade, estão tendo acessibilidade. Então, eu me sinto muito assim feliz e honrada. E também porque eu aprendo, cada vez que eu participo, juntamente com vocês do projeto, eu aprendo um pouco mais. E é um meio que eu gosto, e eu já tinha até comentado com a Zaine que eu gosto demais. Então, assim, é uma coisa que é prazerosa para mim fazer a Libras, né? Tá com vocês fazendo a Libras. Então, é prazeroso porque eu gosto dessa área. Tanto é que eu participo, mesmo não fazendo, mas eu estou sempre participando, porque é uma área que eu me identifico, já começa por aí. Então, a Libras que eu gosto, aí juntou, né, com o teatro, então, casou direitinho. Muito bem, dona Cléfia. André, você quer fazer uma pergunta? A dona Rita não vai conseguir destravar o áudio dela. Eu não vou fazer pergunta porque, na verdade, eu não tenho muito conhecimento. Eu sou muito leiga. Eu não sou da área do teatro, eu sou da área das artes visuais. E eu sempre me impressionei muito de como o pessoal do teatro conseguia esses projetos, como eles conseguem fazer espetáculos. E eu vejo muito projeto de teatro, eu até participo, eu gosto bastante. Só que eu não vejo da minha área. E eu sempre fico pensando, poxa, por que ninguém faz? Só que eu parei de pensar nisso e eu pensei, poxa, por que eu não aprendo a fazer? Aí é por isso que agora eu estou me interessando bastante sobre isso e por isso que eu estou participando. Mas, você falou uma coisa séria e certa, porque, na verdade, é como caminhar. Eu vejo, por exemplo, o meu neto tentando caminhar. Hoje ele já está caminhando, ele estava engatinhando, agora já está caminhando. Mesma coisa quando a gente está entrando nesse universo de fazer editais, fazer projeto. Primeiro faz um projeto pequeno, depois vai dando os passinhos, né? E vai descobrindo essas fontes de financiamento. A gente tem que ler muito. O Edier apresentou aí a plataforma, que é essa plataforma que ele apresentou, que é da Lei de Incentivo, ela é uma plataforma que é de uma lei de mercado. Lógico que aí é uma coisa mais complexa, tal, mas a gente tem que conhecer também, do simples ao complexo, porque é ir fazendo. Eu, por exemplo, eu já aprovei 4 projetos dentro da lei e captei 4 projetos, né? Eu estou indo para o 5º, na parceria aqui com a Edier, nós estamos indo para o 5º projeto. Eu captei 4, mas assim, com muita dificuldade para captar. Captei 2 na Petrobras, 2 foi Petrobras e teve mais 2 empresas que eu consegui fazer. Então, mas assim, com muita dificuldade, porque eu fui entendendo, procurar entender. Porque muitas vezes a gente está conversando com vocês, falando aqui, muitas vezes a pessoa pensa que nós somos o bicho-papão, que a gente consegue tudo. Nada, é uma lei de mercado como qualquer uma outra, né? E aí a gente precisa ter a paciência, mas tem que estar fazendo. Logicamente que nos editais é a mesma coisa. Você viu um edital aberto, vai lá, coloca um projeto seu. O que nos diferencia, muitas vezes, é o projeto, é a ideia que a gente coloca, né? Porque muitas vezes o recurso que vem aqui para o norte ou para a própria Amazônia é um recurso muito pequeno. Então, a gente tem que botar um projeto sempre com um pensamento grande, né, para as pessoas olharem e falar, poxa, o que aqueles malucos estão pensando lá em Rondônia? Né? Nós já aprovamos projetos e botando nomes estranhos, nomes contemporâneos, nomes que as pessoas veem um estranhamento, um certo estranhamento no nome, porque aí faz aquele link, né? O que esse nome quer dizer com o cara que está fazendo lá? Então, tudo é um processo. E o que eu digo para você é o seguinte, por exemplo, a gente tinha uma dificuldade quando nós chegamos aqui em Porto Velho e estávamos fazendo teatro aqui, que a gente não tinha público de teatro, né? Em 2008, quando a gente começou a fazer o teatro de rua, a gente começou também a servir comida na praça. Muitas vezes as pessoas iam até pela comida, não ia nem pelo festival, né? Lógico que comer um açaí na praça, batido, no 0800, qualquer um vai e acha isso maravilhoso, né? Mas logicamente que a gente tem que fazer as estratégias
para a gente chegar nessas empresas, chegar nesses lugares. Por exemplo, a dona Rita Queiroz, há um tempo atrás, ela conseguiu um financiamento da Panasonic, né, que ela foi para o mundo inteiro, as obras dela circulou no mundo inteiro. Logicamente que alguma obra dela tocou algum diretor da Panasonic na época para que ela pudesse ir para esse lugar, né? E assim vai acontecendo as coisas. Agora, quem é o maior interessado na sua obra tem que ser você, porque não dá para o cara sair lá de São Paulo e falar assim, olha, Andressa, eu vou aí em Porto Velho financiar um projeto seu, uma obra sua. Não, você tem que divulgar. Hoje nós temos um portal gigantesco, né, que é a internet. Hoje nós chegamos em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que também estar nesse lugar fazendo essa troca, fazendo essa divulgação. Eu sempre falo assim, olha, o artista ele tem que ter um bom portfólio, né? Hoje, um portfólio bom vende. Então, você tem que ter um bom Instagram, com boas fotos, né? Porque as pessoas estão procurando coisas no mundo, né? Estão procurando ideias de pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo. Antigamente, quando eu comecei a fazer teatro, lá em 78, tinha que ir para o Rio de Janeiro, tinha que ir para São Paulo, porque senão você não existia, porque o teatro era São Paulo e Rio, as artes visuais, que não era nem visuais, era arte plástica mesmo, né? Era Rio, São Paulo, que tinha as grandes galerias, tal. Agora não, a galeria é o mundo, né? A galeria é o mundo. E se a gente for pensar bem, e eu sempre falo isso, nós temos duas marcas no mundo que é mais conhecida, que eu não vou falar a primeira, mas a segunda eu vou falar, que é a Amazônia. A segunda marca mais conhecida do mundo é a Amazônia. E quem sabe já deve ser a primeira, né? Mas o que acontece é que a gente tem que canalizar a nossa potência dos nossos projetos junto com essa marca, para poder seguir, né? Esse é o princípio do marketing, né? Ninguém compra uma coisa que é ruim, sem embalagem, sem gosto, sem cheiro, sem vibração, sem energia. Ninguém compra isso. Para que você vai comprar uma coisa que não serve para nada? Você vai comprar uma coisa que tem um sentido, que tem um significado, né? Então, eu acho que a gente evoluiu muito na questão do teatro, porque a gente foi descobrir também esses conceitos. Por exemplo, a gente viu também do movimento nacional, com o sistema nacional, que a gente tinha 3 conceitos básicos da questão cultural, que era a questão da economia, do simbólico e do cidadão, da cidadania, né? Então, essa arte ela tem que servir à cidadania. Se essa arte não servir à cidadania, que interesse tem? Se essa arte não fala nada do simbólico, o que tem? Então, sempre nós buscamos nossos temas em temas que nos interessou aqui no nosso quintal. Por exemplo, em 2010, nós levamos um espetáculo no Brasil inteiro e chegamos a uma mostra latino-americana falando das mulheres que vieram na época da construção da Estrada de Ferro. Vieram ocupar esse espaço aqui, que era as negras que vinham com o povo que vinha das ilhas do Caribe e as mulheres nordestinas que vinham pelos barrancos do Rio, aí, nos navios do seringalista que fazia moeda de troca com essas mulheres. Então, começamos a falar desse tema, dessa solidão dessas mulheres. Isso interessou até a Mostra Latino-Americana, né, de 2000 se não me falha a memória, 2013, que nós fomos parar nessa Mostra Latino-Americana de teatro, junto com... E só 4 grupos do Brasil foi para essa mostra, e nós estávamos no meio desse projeto. Então, tinha gente do México, tinha gente da Espanha, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, e nós estávamos lá no meio. Mas por quê? A gente estava num processo de discussão de um tema que interessava, né? E aí, depois, a gente falou de mulheres também que
que foram condenadas no início da construção da cidade. Fomos para esse lugar. Em 2010, a gente conseguiu convencer o Itaú Cultural, por exemplo, e aprovamos um projeto falando da cameloturgia, da oralidade dos trabalhadores da Estrada de Ferro, que é um lugar estranho também, né? Num projeto fazendo a conexão lá com o Rio de Janeiro, com o Percival Farquhar, contando essa historiografia toda. E mais recentemente, nós fizemos em 2019, que é a Borracheira, que é o último espetáculo, a gente falando da mulher que foi para o Seringal, que foi para esse lugar, né? Memórias Poéticas, sobrevivente do crescimento das árvores. Olha esse nome. Então, esse nome cria um impacto, né? Quem são essas mulheres que cresceram com essas árvores, que ocuparam esses espaços que era extremamente hostil, extremamente machista, tal. Então, quer dizer, a gente tem que levar também uns temas para esse lugar, e também não é só o teatro, a dança também faz isso. Nós temos um grupo de dança de Manaus que já foi para a França, foi para a Europa, tudo quanto é lugar, que é o CDA, também trabalhando nessa perspectiva, né, de temas que são ligados a essa questão amazônica. A tecnologia que é feita em Parintins, que vai para o mundo inteiro. Hoje, por exemplo, se constrói todos aqueles carros alegóricos da Europa, da França, com tecnologia que vai de Parintins, né? Que são aqueles carros que têm estrutura de 15 metros, 20 metros de altura. Então, é isso, é a gente descobrir esse lugar e potencializar com essa marca, entendeu? Então, esse é o grande desafio de cada um de nós. Agora, e também não se colocar no lugar do coitado, porque o coitado vai ficar sempre como um coitado, né? A gente poderia estar tranquilamente vendo novela, né, dona Cléfia? Assistindo novela, vendo o Big Brother. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui... porque é uma busca constante. O que você aprende hoje não precisa aprender amanhã, né? E o mercado funciona assim. O mercado funciona assim. Outro dia eu estava vendo, e aí eu não tenho preconceito nenhum, de área nenhuma. Outro dia eu estava vendo duas moças que fizeram medicina na Europa, tal, e voltaram para o Brasil, e elas são ligadas ao agronegócio, e foram lá para a fazenda trabalhar, porque elas acharam que o que elas fizeram tudo de medicina, tal, é muito mais importante hoje estar trabalhando nessa questão do gerenciamento desse lugar, que é um bom negócio, do que ficar como médica, como coisa parecida. Então, perceber esse negócio, que o seu negócio ele é tão importante quanto qualquer outro negócio, né? Então, quer dizer, você também se colocar nesse lugar. Porque senão a gente... Eu tinha um tempo que eu ficava reclamando, chorando, que não sei o quê, isso, aquilo, tal. O dia que me deram um choque, que eu parei de reclamar e comecei a fazer, pronto, aconteceu a coisa. E eu sempre digo, um projeto é que nem você fazer um chá. Faz um chá em casa, convida 5 pessoas, 2 casais. Se você fizer bem feito, todo mundo sai satisfeito, você já pode fazer um projetinho de 5 mil. Se você fez o projetinho de 5 mil, você idealizou, executou, prestou conta, fez direitinho, e todo mundo achou legal, pronto, você parte por de 10 e vai crescendo. E vai criando essa condição. Agora, tem que ter gerenciamento, tem que ter entusiasmo, tem que ter potencialidade, tem que ter tudo aquilo aqueles verbos que a gente tem que potencializar, tem que gestar isso, tem que fazer de forma que você tenha ali, além do ganho financeiro que você tem, mas o prazer também de fazer, né? Porque também não dá para você ficar carregando um piano pesado nas costas e fazer por fazer. Eu conheço muita gente que faz isso. Então, eu não recomendo. Eu recomendo você fazer seus projetos e que eles sejam bacanas. Tem tantos projetos bonitos. Nós recebemos aqui um casal que andou o mundo inteiro e está andando atrás de bons exemplos, de pessoas que têm bons exemplos, entrevistaram a gente, que eles acharam o que a gente fazia era um bom exemplo, e anda o mundo inteiro fazendo isso. Outro anda de avião, fazendo, cada um escolhe o seu projeto, né? E tem o tempo de fazer o projeto. Só não deixam para fazer isso depois que aposentar, porque depois que aposentar é outra coisa.
você não vai ter mais essa capacidade. Você é um diretor de teatro que sempre falava isso, né? Depois de aposentado, é só fila de farmácia e fila de médico. Tem que fazer enquanto você tem potência para fazer, enquanto você tem todas as condições de fazer. Então, nós temos aqui no... Eu estou terminando já, tá, gente? Valorizando aqueles minutinhos que eu perdi no início. Só para fechar, nós temos, por exemplo, a Amazônia, que é um lugar que tem muitos temas maravilhosos para a gente trabalhar. Nós temos o cinema aqui, que está começando e que tem um potencial muito grande. Nós temos as artes visuais, que tem um potencial gigantesco. Basta a gente querer. Agora, arregaçar as mangas, muito suor, muita transpiração e mão à obra, né? Então é isso. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, dizer que esse projeto, essa oficina é uma contrapartida ao projeto do edital 080, né? Pacas Novos, o edital de festivais, mostras e ações artísticas, feiras, tal, e que a gente está fazendo aí, que é uma ação da Lei Aldir Blanc, que aqui no estado é executado pela Sejusel, governo de Rondônia, e com apoio do Conselho Estadual de Política Cultural, tá bom? Alguém tem mais alguma questão para colocar? Chicão, diga-me. Só corrigindo. A 2010 foi regulamentada o trabalho do intérprete de Libras. 2002 que foi instituída a lei de Libras. Então, tem... 18 anos. 19, não? 19. 21, 19, é isso mesmo. Isso. 19. Então, são 19 anos a lei de Libras e 2010 que foi regulamentada o trabalho do intérprete de Libras. Ok. Só corrigindo. Ok. Obrigado, Cléfia. Obrigado a todos. Desejo uma boa noite para todos. Muito obrigado. Pessoal da produção aqui, tem muita gente trabalhando aqui na produção. Agradecer a todos vocês que participaram. Uma boa noite. Durmam bem. Fiquem em casa, se possível. Não exagerem. Cuidado, máscara e álcool em gel para poder se proteger. Valeu, boa noite.